Bom, pessoal, vamos falar sobre a internacionalização, Ajax e um pouquinho de Prime Faces. Internacionalização. Bom, internacionalização é uma característica de deixar o teu software, o teu sistema, disponível em várias línguas. Para isso, o JSF possui alguns mecanismos que te facilitam, né? Por exemplo, arquivos de mensagens, fazer com que o teu XHTML esteja preparado para apresentar mensagens de vários arquivos diferentes. E ManageBin é armazenado na seção com a configuração atual do idioma. Dá até para você fazer a configuração, ele pegar a configuração padrão, mas aqui eu vou mostrar para vocês, e daí também exercitando um pouco do bin da seção, deixando a configuração padrão lá e ele podendo trocar qual língua que ele quer. Bom, para isso a gente vai precisar fazer arquivos de mensagens, onde cada arquivo vai conter as mensagens, todas as mensagens que você quer que sejam internacionalizadas em cada língua. Assumindo que nós temos um pacote no nosso software com curso Java Messages, dentro deste pacote, dentro do source, dentro desse pacote aqui, eu vou criar dois arquivos, ó, messages, underline, qual é a língua, ptbr.properties, e messages, underline, enus, qual é a língua, .properties. No messages ptbr.properties eu vou ter todas as minhas strings em português, obviamente. No messages enus eu vou ter todas as minhas strings em inglês. Então eu vou criar entradas do tipo chave-valor, onde a chave é um índice, é um valor que eu uso para dizer qual é a minha string. E é óbvio que essa chave tem que ser a mesma, tanto em português como em inglês ou em qualquer outra língua. Aí eu tenho a tradução dos meus títulos, dos meus strings aqui em cada uma dos meus arquivos. Essa chave aqui eu vou usar para mostrar essas strings específicas. Para que isso funcione, eu tenho que ir no facesconfig.xml e configurar esses arquivos de mensagens. Eu tenho que fazer algumas configurações. Então vai ter application, aí lá dentro eu tenho que colocar um resource bundle, dizendo ó, concurso Java messages. Esse aqui é o pacote onde está os arquivos de mensagens, e esse aqui é o prefixo do arquivo de mensagens, sem o underline a língua. E esse MSGs é o nome da variável que eu vou usar no XHTML para mostrar as minhas strings. Então eu vou usar esse MSGs aqui. Aí aqui é uma configuração do loqueio, né, da localização em que eu estou. Estou dizendo que o meu loqueio padrão é o PTBR, mas que eu também suporto inglês. Se eu tivesse outras línguas suportadas, eu iria adicionar aqui. E aqui também eu carrego o message bundle, né, com o curso Java Messages para poder funcionar. Então, nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar o meu bin, meu ManageBin, no escopo da sessão e vou permitir que o usuário troque de língua no momento que ele quiser. Quer dizer, eu não vou fazer meu sistema atrelado à língua padrão dele. Eu vou permitir que ele troque a hora que ele quiser. Para isso, eu vou guardar no escopo da sessão com a configuração que ele escolheu. O meu ManageBin vai ter um atributo current loqueio, que vai ter a localização atual, e vai ter dois métodos, porque eu tenho duas línguas, um English loqueio e um Português loqueio, que vai mudar o idioma para inglês e para português, respectivamente. Esse é meu ManageBin, olha só, ele é um loqueio MB, serializable, ele está guardado no escopo da sessão, ele tem um current loqueio que está por default PTBR, e ele tem o get current loqueio aqui para eu poder colocar lá dentro do XHTML. Aí tem o método English loqueio e o Português loqueio. O que esses métodos fazem? Primeiro eles pegam um componente que é a raiz da minha visão, da minha tela, tá? Então facescontext.getCurrentInstance.getViewRoot. Aí ele pega o current loqueio e seta para loqueio.us, em inglês, tá? Pega o current loqueio e seta para inglês. E aí, com esse loqueio, ele vai no viewRoot, que são todos os meus componentes, e troca o loqueio de todo mundo. Mesma coisa ele faz com português, mas claro, ele pega o loqueio PTBR. Tá? Então, esse é o meu ManageBin que comanda a minha língua no sistema. Com aquelas strings que eu tenho, tudo isso aqui vai funcionar. Aí no XHTML eu tenho que colocar um f2.view para indicar qual é o idioma. Tá? Por exemplo, f2.view loqueio, qual é o loqueio que eu estou usando? Loqueio MB, que é o meu ManageBin.currentLoqueio. Tá? Em toda a página eu vou colocar esse f2.view. E dentro dos meus componentes, quando eu quiser mostrar alguma coisa, por exemplo, aqui eu tenho um output text, eu quero mostrar uma string, eu coloco cerquilha, msgs, que é o nome da variável que a gente configurou lá no facesconfig, .name, que é a chave da string, isso é. Vamos voltar um pouquinho aqui.
MSGs é a variável que você configurou no facesconfig. E o name é a chave da string que você quer. Se tiver em português vai mostrar nome, se tiver em inglês vai mostrar name, tá? Então o name é esse carinha aqui, ok? Então vamos voltar lá. Aí o meu XHTML internacionalizado, eu preciso colocar um HTML, F2.view atrás do hhead, ó, daí com o meu loqueio, e F2.view aqui antes do /HTML. Então veja que tem o HTML e o F2.view, tá? E aí todas as strings que eu quero que sejam internacionalizadas, eu coloco com expression language msgs.achave, msgs.achave e assim por diante, tá? Aqui eu não coloquei, que eu queria deixar English e português mesmo, tá? Mas você poderia colocar MSGs aqui também sem problema nenhum. E aí, por exemplo, eu tenho dois links, um que vai transformar meu software em inglês, outro que vai transformar para português, ou vai converter para português. Esse command link que converte para inglês, eu simplesmente chamo loqueio.mb.englishloqueio, chamo o método englishloqueio, e o português, loqueio.mb.portuguesloqueio, ele transforma para português. Agora eu peço que vocês, então, pausem o vídeo e façam esse exemplo de internacionalização para ver ele funcionando, tá? Então vocês têm que conseguir configurar o facesconfig, configurar o XHTML, configurar um ManageBean específico para fazer a internacionalização funcionar. Vamos falar um pouquinho de Ajax no JSF. Ajax é muito tranquilo de usar no JSF, tá? Então, o Ajax a gente já sabe, né? Asynchronous JavaScript XML, quer dizer, eu quero fazer requisições para o meu servidor sem que ele dê refresh na página. Isso é uma requisição por debaixo dos panos. Essa requisição vai para o servidor executa alguma coisa e volta com o resultado. E sem recarregar a página, eu uso o JavaScript para poder atualizar componentes na minha página. Meu Ajax com JSF, eu consigo definir o evento que o componente vai usar para fazer a requisição, por exemplo, se foi um clique de um botão, alteração de um componente de tela, carga de página, um evento mesmo, aqueles eventos do JavaScript. Que componentes de tela que serão avaliados no servidor, isso é, quais componentes que vão ser enviados para o servidor, para não trafegar tudo, para que o servidor consiga analisar. Que componentes de tela nós vamos atualizar depois da requisição? Por exemplo, eu mando a categoria que ele selecionou e eu quero que atualize o combo de subcategoria. E que método do ManageBean vai ser invocado para a requisição? Esses 4 elementos são usados para fazer o meu Ajax. E é uma tag que resolve isso para nós. É a tag f2.ajax. Essa tag então possui os 4 atributos. Event. Qual é o evento que vai gerar a requisição Ajax, que vai disparar essa requisição. Execute, lista com os IDs de todos os componentes que vão ser enviados para o servidor. Então, o execute são os componentes que vão ser enviados para o servidor, que o servidor vai ter atualizados lá para poder executar e fazer alguma coisa. Render é a lista dos IDs dos componentes que vão ser atualizados quando a requisição voltar. E listener é o nome do método do ManageBean que vai ser invocado quando a requisição ocorrer. Isso é, vai acontecer uma requisição lá no servidor. Qual é o método do ManageBean que vai ser chamado e que vai processar essa minha requisição Ajax? É muito simples de usar o f2.ajax. Então, o atributo event, que define qual é o evento do JavaScript que vai invocar a requisição, se você deixar por default, nos componentes de entrada de dados, vai ser quando acontecer um value change, isso é, quando o evento mudar de valor. E num componente de ação, se você não falar nada, vai ser quando a action acontecer, quando o cara clicar no botão, por exemplo, tá? Se você quiser mudar, você pode fazer como aqui, ó, f2.ajax event key up. Então significa que nesse input text, quando o cara soltar a tecla, é que ele vai invocar o seu JavaScript. Então o evento default num input text, se você não falar nada, é um change. Num evento de ação, por exemplo, aqui, ó, esse h2.command button, que tem um action, se você não colocar nada, significa que esta ação aqui, esse action, esse método invocado, vai ser executado via Ajax. Suporta todos os eventos do DOM, né, mais value change para elementos de entrada de dados e action para elementos de ação, quer dizer, que você pode colocar. Então, esses eventos aqui que não são do
do DOM, mas você consegue colocar eles porque eles são do JSF, tá? Os eventos do DOM, quando você quer colocar, basta você tirar o prefixo on. Por exemplo, tem um evento onClick no JavaScript. Você tira o on e fica click. Dá uma olhadinha nesse link da Mozilla que você consegue ver os eventos do DOM. Eu consigo agrupar vários componentes, ó, por exemplo, coloco os componentes de tela dentro do FAJAX, significa que cada um desses caras aqui vai ter um JavaScript de Ajax atrelado. Por exemplo, o input text e o input secret vão ter no value change, né, no onChange, e o command button, o action dele também vai ser feito com Ajax. O execute. Com o execute eu determino quais são os componentes que vão ser enviados para o servidor, que vão ser atualizados no servidor e que o servidor vai ter disponíveis para trabalhar, para poder fazer alguma coisa e retornar um dado diferente no meu Ajax, tá? Então esse é o atributo execute. Eu uso uma lista com todos os IDs dos campos que vão ser avaliados, ou por default, se eu não falar nada, é o próprio elemento que vai ser enviado, só ele, tá? Eu posso usar o padrão de IDs para campos de formulário. Os campos de formulário em JSF são sempre assim, ó, ID1, ID2, onde ID1 é o ID do formulário, o ID do componente. Eu falei isso para vocês lá no comecinho, quando eu comecei a falar sobre JSF. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um formulário chamado com ID formulário, eu tenho um command button, value enviar, que tem um Ajax que quando acontecer o clique, ele vai executar o formulário, isso é, ele vai enviar esse componente e todos os seus filhos juntos, quer dizer, vai mandar o formulário inteiro lá para o servidor. Além disso, no execute eu posso colocar alguns valores chaves, por exemplo, se eu colocar @all, eu estou dizendo todos os componentes de tela. Se eu colocar @none, nenhum componente de tela vai ser enviado. Se eu colocar @dis, é o default, que é só o componente que disparou a requisição, vai ser enviado. E se eu colocar @form, todos os componentes do formulário que contém esse cara vão ser enviados. Mas eu também, além desses valores-chave, eu posso colocar a lista de IDs separados por espaço, então o nome dos componentes separados por espaço, ou uma expressão em Expression Language que resulta nessa coleção de strings que contém os IDs. Isso pode vir de um ManageBean ou alguma coisa que resulta nesses IDs. Fica flexível daí. O atributo render funciona mais ou menos do mesmo jeito do que o execute, tá? Mas a diferença é que o render indica o que eu quero atualizar quando o retorno do Ajax acontecer. Eu posso atualizar a tela toda, posso atualizar um ou outro componente, aí depende, é você que especifica. No render também você pode dizer a lista de IDs dos componentes que você quer que sejam atualizados. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um command button que está sendo executado via Ajax quando acontecer um clique, e eu quero renderizar número 1, número 2. Quer dizer que quando esse Ajax retornar, ele vai recarregar esses componentes aqui. Recarregar esses componentes significa ir lá no aluno.mbb.matrícula e colocar aqui, entendeu? Tá? Ele vai pegar o que teve depois do processamento do Ajax e vai carregar nesses dois componentes aqui. O render também funciona com os mesmos valores-chave, tá? @all, @none, @dis, @form, lista de IDs separados por espaço ou uma expressão em Expression Language que resulta nessa coleção de strings. O atributo listener da tag Ajax é o atributo que diz qual é o método lá no ManageBean que vai ser executado quando esse Ajax acontecer. Então veja que legal que é. Fica muito mais flexível, muito mais rápido de fazer um Ajax funcionar usando o JSF, tá? Então tá aqui, ó, listener, nesse exemplo aqui, o listener, eu estou colocando aluno.mb.salvar. Esse Ajax aqui está mais completo. Ele tem o event click, significa que quando esse botão for clicado, ele vai no execute enviar os dados do formulário para o servidor. Render quer dizer que quando voltar ele vai renderizar de novo o formulário, vai atualizar o formulário. E quando esse evento acontecer, ele vai chamar o salvar do aluno.mb. Ok? Esse execute significa que ele vai atualizar todo o ManageBean lá do outro lado, tá? Todo o aluno.mb. E o render significa que ele vai renderizar o formulário que eu estou pedindo aqui de novo com os dados do ManageBean após a execução do método salvar. Então, tudo que eu atualizar no método salvar e mandar renderizar aqui no Ajax, ele vai atualizar para mim de forma automática. Então, por exemplo, se esse método aqui é um método que vai no ManageBean e, dado uma categoria, ele carrega as suas subcategorias, se esse método aqui for no banco e preencher a lista de subcategorias, esse render vai fazer a atualização do combo de subcategorias, bem tranquilo.
Então, como resuminho, né, o event é o evento que vai disparar o Ajax, o evento de JavaScript que vai disparar o Ajax, atrelado aos componentes, à tela, etc e tal. O execute é a lista com os IDs dos componentes que vão ser enviados para o servidor, tá? São os caras que vão trafegar para lá, é o que está mandando. Render é a lista dos IDs dos componentes que vão ser atualizados depois que a requisição Ajax terminar. E listener é o método do ManageBean lá no servidor que vai executar em resposta à requisição Ajax. Lembrando que o render e o execute você pode usar palavrinhas-chave como @all para indicar todos os componentes de tela, @none não envia nada e não renderiza nada, @this envia só o componente que disparou a requisição ou renderiza só o componente que disparou a requisição, e @form todos os componentes do formulário que estão dentro da requisição que aconteceu. Também pode ser uma lista de IDs separados por espaço ou uma expressão em Expression Language que resulta essa coleção de IDs. Aqui nesse meu exemplo, eu tenho um formulário e no clique do meu botão eu estou mandando executar o @form, isso é, vai mandar todo o meu formulário. Então agora eu peço que vocês pausem o vídeo, façam um exemplo de Ajax funcionar, façam algum exemplo de Ajax funcionar. Alguns vídeos atrás vocês tinham um exemplo de uma aplicação que você dava um número e ele retornava o quadrado do número. Tentem fazer essa aplicação funcionar usando Ajax, para vocês pegarem o jeito da coisa, tá? Então vocês vão se acostumar usando Ajax com isso. Prime Faces. Uma das coisas legais do JSF é que você consegue usar bibliotecas de componentes ricos, isso é, até agora os componentes que a gente usou eram componentes que renderizavam HTML simples, quer dizer, para mexer neles eu precisava botar CSS, precisava botar JavaScript para ter um comportamento diferente. Mas o próprio JSF possui várias bibliotecas que são criadas para ele, como por exemplo, Prime Faces, Hit Faces, Ice Faces e N outras, tá? Tem outras bibliotecas utilitárias que dá para usar, mas aí se vocês um dia forem usar mesmo de verdade, aí vocês vão atrás. Eu vou dar uma pincelada no Prime Face só para vocês terem um gostinho de como é que elas funcionam. Deem uma olhadinha no site primeface.org, tá? É uma biblioteca com suporte nativo a Ajax, com N componentes, baseado em jQuery, com suporte HTML5. Para usar a biblioteca do Prime Faces, você precisa adicionar o namespace dela, tá aqui, ó, XMLNS, a gente sempre usa o prefixo P, e aí você coloca primeface.org/ui, desse jeitão aqui. A gente vai ver componente de layout, data table, calendar, input e mask para fazer máscara, editor para digitar textos ricos ali, picklist, Google Maps. Esse Google Maps eu não sei se está funcionando ainda, porque o Google mudou o jeitão de fazer o Google Maps funcionar. Accordion para fazer menu do tipo acordeão, aí menu, aqui, item de menu, que é item, tá pessoal? Item de menu, submenu, menu bar, menu button e esse grow que é um negócio bem legal para mostrar mensagens de erro. Então vamos aos layouts. Não que você vá usar, mas só para vocês terem uma ideia, tá? O comando playout, né, a tag playout, serve para fazer layouts legais dentro da sua página, que você pode usar ele inclusive com templates, tá? E quando eu falo layouts, por exemplo, é quando você quer pegar a sua tela e separar em regiões. Essas regiões que você tem são as suas unidades, são os layout units. Ficaria mais ou menos assim, ó, por exemplo, norte, sul, leste, oeste e centro. E aí eu consigo colocar coisas nesses espaços. A tag playout possui os seguintes atributos, né? Tem outros, mas possui esse full page, se o layout vai ocupar a página toda ou não. Aquele atributo rendered para saber, né, se vai renderizar ou não, né, de renderização condicional, style class, e possui vários eventos que você consegue interceptar usando JavaScript, um resize, um close, um toggle, né, para saber se a unidade foi redimensionada, fechada, escondida, mostrada. Bem legal. Olha um exemplo de playout aqui. Playout, full page true. Aí eu criei um layout unit e eu coloquei no norte. Aqui tem um layout unit que eu coloquei no sul. Aqui tem um layout unit que eu coloquei no oeste. Aqui tem um layout unit que eu coloquei no leste. Aqui tem um layout unit que eu coloquei no centro, tá? Que significa que ele vai pegar o que tiver aqui dentro e colocar nesta posição. E eu consigo definir tamanhos aqui também, ok? Ficaria mais ou menos assim, ó. Topo, do lado esquerdo, no centro, lado direito e embaixo.
A unidade de layout, né? Layout Unit representa uma região do layout, possui uma posição onde eu quero colocar aquele texto. Aqui eu tenho alguns atributos para dizer se ela é redimensionável, se ela é fechável, tá? Se ela esconde e se ela pode ser escondida, tá? True ou false. Rendered para saber se ela pode ser renderizada ou não, na renderização condicional. E o CSS se eu quiser aplicar. Também é possível criar layout sem alguns elementos específicos. Por exemplo, eu não quero colocar a coluna da direita, não quero colocar a parte de baixo, tá? Basta você não criar. Por exemplo, olha esse layout aqui, ó, full page. Eu tenho um layout no norte, tenho no oeste, tenho no centro. Acabou. Renderiza assim. Pronto. Consigo alinhar layouts também, só que daí se você tiver um layout mais externo, esse layout mais externo ele tem que ser full page true para o layout interno ser full page false, tá? Se você quiser alinhar layouts. Por exemplo, aqui eu tenho um layout que possui norte, oeste e centro, só que no centro eu tenho um outro layout, que tem lá norte, oeste, leste, centro e sul. Ficaria assim, ó. Não que vá aparecer esses riscos para você aqui, mas aqui é só para você saber o que eu estou fazendo, tá? Estou alinhando um layout no outro. Bom, então agora eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem fazer esse layout funcionar para ver como que fica num XHTML de verdade. Datatable. Datatable é legal, é um componente parecido com o Datatable do JSF, mas que coloca algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, faz paginação entre elementos, faz ordenação, filtros. Eu consigo colocar ele dentro de um HForm, tá? Porque eu tenho que colocar ele porque eu tenho os dados que estão lá dentro. Ele faz carga preguiçosa dos elementos, né? Lazy load. E para usar a paginação, o ManageBean deve ter um escopo maior que o da requisição, senão ele perde os dados, ok? Atributos do Datatable rendered, value para setar os dados a serem mostrados. Como o pDatatable também vai fazer um laço, var é o nome da variável que recebe o dado a cada volta do laço. Quantas linhas eu mostro, se tem paginação, CSS e muitos outros. Aí vocês olham na documentação lá, tá? Fica com uma cara mais ou menos assim. É muito legal, podem usar isso daqui, funciona bem legal. Aqui estão os filtros, tá? Eu consigo buscar por vários valores aqui, consigo até fazer download desses dados em XLS, em PDF. Olha um exemplo aqui, ó, pDatatable, tem a variável p, aqui é a lista de elementos que eu quero mostrar. A cada volta do laço ele coloca um elemento em p. Aqui em paginator true significa vai ter paginação e eu quero mostrar somente 10 linhas. O Faceit funciona do mesmo jeito que em JSF, tá criando um cabeçalho. Tenho duas colunas mostrando o nome e o e-mail e acabou, é isso, e funciona. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem fazer um Datatable funcionar. Isso é, criem um ManageBean com uma lista de pessoas, com objetos tipo pessoas, ou peguem um ManageBean que vocês têm funcionando e tentem colocar esse Datatable para funcionar. Calendar. Calendar é um componente de calendário, como a gente já conhece, tá? Tem duas formas de colocar um calendário no JSF. Isso, assim, você pode, obviamente, usar um jQuery na mão lá, mas se você quiser usar o PrimeFace, você pode usar o Calendar. O inline significa que o calendário vai ser renderizado na própria página e o pop-up significa que, ao clicar no determinado componente que está atrelado ao calendário, ele vai mostrar o calendário, tá? Vários atributos, né? Value, para a propriedade do ManageBean que vai receber a data selecionada. Rendered, o seu componente vai ser ou não mostrado. MinDate, MaxDate para limitar as datas do calendário. Pattern, se eu quiser mostrar as datas no determinado, ou pegar as datas no determinado padrão. E Show On, como é que eu quero mostrar inline no pop-up. Ficaria mais ou menos assim. Olha aqui um exemplo de um formulário com um calendar, inline, calendar também aqui, sem pop-up, né? Default, pop-up button, que daí tem um calendar, show on button aqui. Para internacionalizar o calendário, né, por padrão, a localização PTBR não estava disponível, pelo menos quando eu fiz o slide, né? Mas eu consigo adicionar essa localização num código JavaScript. Então, após adicionar o atributo locale ao pcalendar, eu crio esse cara aqui, ó. Tá vendo? Eu loqueio PT, coloco lá, indicando todas as strings bonitinhas. Aí fica tudo em português, legal. Tá disponível para vocês aí. Aqui, ó. Bloqueio PTBR. Input mask.
O input mask é para criar entradas de texto com máscara, tá? Funciona igual a qualquer outra máscara. Você diz para onde que vai o dado e no atributo mask você diz qual é a máscara que você quer. Tá? No mask você diz qual a máscara que você quer, você tem que saber a sintaxe desses valores aqui, vocês podem dar uma olhada na documentação para pegar todas as facilidades. Tá? Mas olha só, cerquilha indica um número de 0 a 9, A indica um caractere alfanumérico, 0 a 9 ou de A a Z, interrogação indica um caractere de A a Z. E aí você, por exemplo, faz uma máscara de telefone, máscara para placa de carro e assim por diante. Vê caracteres opcionais. Aqui tem um exemplo de várias máscaras aqui, ó, data, telefone com uma extensão de ramal aqui. Tem várias coisas aqui que você pode fazer, tá? Aí tem que ver asteriscos, opcionais e tal. Editor. Editor é um componente para apresentar um editor de texto que ele formata para você o texto que está lá usando HTML. Então fica bem legal. Você consegue pegar esse editor, esse texto que você digitou no editor, colocar num ManageBean que vai ser gravado como HTML e salvar no banco, etc e tal. Olha só que legal. Ele coloca para você todos os componentes de formatação e você formata aqui e ele guarda como HTML. Tá aí, bem simples, ó, P2.Z Editor funciona 100%. Façam um teste, se vocês tiverem, por exemplo, com um ManageBean e um XHTML simples, que tem um texto para entrar, tentem colocar o editor, adiciona o Prime Faces, coloca o editor e veja ele funcionando. Façam umas configurações e vejam no banco de dados como é que ele guarda, se ele guarda mesmo em HTML. Picklist. Picklist é um componente legal. Eventualmente vocês devem ter visto em algum software ou vocês devem ter precisado fazer uma tela contendo duas listas de dados. Uma lista com dados disponíveis e outra dados selecionados. E aí se você seleciona um dado aqui, por exemplo, seleciona Istambul e aperta a setinha para cá, ele sai daqui e vem para cá. Ele sai do disponível e vem para o selecionado. Se eu aperto nessa setinha do todos, ele pega todos e joga para cá. Se eu seleciono alguém desse lado nessa outra lista e pressiono essa seta, ele tira dos selecionados e joga no disponível. Se eu pressiono nesse botão aqui, ele tira todos que estão no selecionado e joga nos disponíveis. E também suporta drag and drop. Olha que legal. Então quem faz isso é o Picklist, ele faz isso de forma automática para você, com algum pouquinho de código, mas eu já vou mostrar, não é nada difícil. Tá? Para colocar esse componente na tela, você faz P2.Picklist, aí o value indica a propriedade do ManageBean que armazena as duas listas, a gente já vai ver. Pega as variáveis e pega o item label, que é o que vai ser mostrado, e o item value, que é o que vai ser submetido. Isso aqui pode ser um bin, alguma coisa assim. Tá? Aqui eu estou mostrando só strings mesmo, tá? Mas pode ser um bin. Atributos do Picklist, rendered, value. Esse value é o que mantém as duas listas, portanto é uma interface do tipo Dual List Model, a gente já vai ver. Item label, que vai ser mostrado no item, item value é o que vai ser enviado para o item. E var é o nome da variável que itera entre as opções a serem mostradas. A interface Dual List Model contém as duas listas do Picklist. Lá no post construct do meu ManageBean, eu vou criar esse Dual Model List para mim. E aí, quando o formulário for submetido, os dados dessas listas vão ser atualizados e eu consigo pegar esses dados com getSource, que é o que está na origem, do lado esquerdo lá, né, dos disponíveis, e getTarget, que é o que está do lado direito, dos selecionados, ou a lista de destino. Tá? Então, essa Dual List Model aqui, como eu estou mexendo só com string, poderia ser um outro objeto aqui, tá, pessoal? Objeto pessoa, objeto estado. Mas eu estou usando só com string para facilitar a nossa vida. Ficaria mais ou menos assim, ó. O meu ManageBean, aqui eu chamei de PicklistBean, ele possui um atributo DualListModel, do tipo que eu quero. No PostConstruct eu inicializo essa minha lista, eu crio uma lista com os disponíveis, crio uma lista com os selecionados. Eu posso brincar aqui, colocar um ou outro aqui. Eu estou adicionando só no source. Ó. Adicionei os meus elementos no source, com um detalhe importante, tá? O tipo dessa lista aqui que você inicializou nesses dois tem que ser igual ao tipo que está aqui. Então, se aqui no meu Dual List Model eu guardo strings, eu tenho que ter lista de strings, tá? Óbvio. E daí no cities aqui, que é o Dual List Model, eu crio um Dual List Model passando as duas listas inicializadas aqui, ó. Tá vendo? E aí basta eu fazer getCities e setCities. Ó, meu ManageBean é só isso, tá? Só tem que tomar cuidado com os tipos dos dados aqui e nas inicializações. De resto vai funcionar 100%.
vai ter este comportamento aqui, é isso que ele vai mostrar. Peço então agora que vocês pausem o vídeo e façam esse pick list funcionar. Façam o XHTML que eu mostrei para vocês com essa tag e criem o XHTML com esses dados aqui e façam o pick list funcionar. Vejam se ele funciona. O Google Maps eu não sei se ele está funcionando mais, pessoal. Eu preciso até rodar ele de volta, tá? Mas é porque eles mudaram a questão dos certificados para poder rodar, tá? Mas ele era bem tranquilinho de usar na época, tá? Você usava p2.gmap, mas precisava adicionar um script lá no head, tá? Para fazer ele funcionar. E daí você setava onde que ele começava, qual era o zoom, o tipo do mapa, dava um estilo CSS e dizia lá no model qual era a localização, tá? Onde que você queria que ele, quando ele fosse submetido ou que fosse mostrar, onde que ele mostraria. Lá no ManageBean, para você guardar esse dado, você usava um objeto do tipo mapModel, tá? No init aqui você criava o default mapModel, fazia o setter e o getter dele e ele conseguia guardar a sua localização. Se quiserem tentar fazer funcionar, beleza, mas eu precisava rodar de volta isso daí para ver se está funcionando ainda, não tenho certeza. Fica bonitinho, ó. Isso aqui foi quando eu fiz os slides há um tempo atrás e funcionava 100%. Accordion Panel. Accordion Panel é para você fazer como se fosse um menu, que quando você clica num elemento, ele esconde os outros e mostra aquele elemento. Fica bem bonitinho. Esse Accordion Panel ele é formado por abas. Então, dentro do P2.Accordion Panel, você coloca quantas abas você quiser com P2.tab. A aba tem um título e tem um tooltip se você quiser. Ficaria mais ou menos assim, ó. Fica como se fosse um menu. Então você tem os três carinhas aqui. Quando você clica nesse de baixo, ele esconde esse com uma animação e mostra o que está no 2. Clica nesse, ele esconde os outros e mostra. E é bem simples de fazer. Ó. Você coloca um P2.Accordion Panel com as várias tabs que você quiser. O título é o que vai aparecer para você aqui. E o conteúdo pode ser tão complexo quanto você queira, pode ser um menu simples, pode ser uma imagem, como estava ali, é o que vai aparecer, esse conteúdo é o que vai aparecer aqui no meio da sua tab. Façam uma tab funcionar, então pausem o vídeo, façam uma tab funcionar e vejam se realmente vocês conseguem algum comportamento legal aí. Fica a dica para vocês usarem para um menu ou para alguma coisa que vocês querem mostrar. Fazer menus no JSF é muito simples também. Primeiro, você tem um componente chamado pMenu. Esse pMenu você cria menus de navegação e você cria itens desse menu com a tag p::menuItem. Tá? Então você tem os menus e dentro do menu você cria menu itens. O componente menuItem tem alguns atributos, como por exemplo rendered, value, que é o texto do item, action e action listener, que são os métodos que você pode invocar quando você clicar nele, disabled, URL para onde a aplicação será redirecionada quando o item for pressionado, se você não quiser que seja uma action que aconteça, um ícone que você pode colocar e um CSS se você quiser definir. Olha que bonitinho que fica, ó, p::menu, p::menu, e esse meu menu tem 1, 2, 3, 4 itens de menu. Aqui no caso, eu estou indicando que eu quero que vá para uma URL, tá? Ele não vai para dentro do JSF, ele vai para uma URL. Então, são 4 itens aqui que vai para URLs. Vai gerar um menu desse jeitão aqui com os links. Consigo colocar ele dentro de um layout aqui, por exemplo, se você quiser, ou dentro do teu layout que você faça com outra plataforma de CSS qualquer. O item de menu, especificamente, pode ser usado dentro de vários componentes. Então, a gente viu dentro do menu, que cria aquele menu daquele jeito. Pode ser criado dentro do menu bar, menu button e assim por diante. Já mostrei os atributos para vocês. Os ícones, você consegue usar a biblioteca de ícones, por exemplo, no tema padrão lá do PrimeFace, você pode colocar, por exemplo, o icon disk, ele mostra esse iconezinho, o icon trash, esse iconezinho. E aí você coloca, por exemplo, o menu item e você coloca o icon search aqui, olha, vai colocar esse iconezinho na frente do seu item de menu. Fica bem legal. Aí, para customizar o item de menu, eu tenho que ter um CSS, né, com uma classe para usar no item. Tem que ter um diretório resources contendo o CSS e o IMG. Dentro do CSS eu coloco o estilo que eu quero usar e dentro do IMG a imagenzinha, por exemplo, pessoa.gif. Aí no estilo CSS eu tenho, por exemplo, ó, ponto teste com background image que eu quero, ó, com image pessoa.gif.
Aí eu adiciono o CSS na página, adicionei com o Output Style Sheet. E no menu item eu posso colocar icon test, ó, que ele vai pegar essa classe e vai colocar essa imagenzinha aqui. Então não é difícil, tá? É um pouco confuso no começo quando você faz a primeira vez, mas depois que você pega o jeito, vai embora, tá? Também, isso aqui é um jeito de customizar, mas hoje em dia a gente usa ícones prontos, tipo Awesome Fonts lá, a gente sempre usa aqueles que são legais. Ó como é que fica aqui, ó. Fica bonitinho, fica com a imagenzinha que você quer na frente. Você consegue fazer submenus usando a tag p::submenu e é usado para agrupar os itens de menu, tá, em submenus, tá? Rendered, Label, Icon, também o CSS. Olha esse menu mais complexo aqui. Esse menu mais complexo funciona assim, ó. Eu tenho um menu, dentro desse menu eu tenho 1, 2, 3 submenus. No primeiro submenu eu tenho 1, 2, 3 itens. No segundo eu tenho 1, 2, 3 itens. No terceiro eu tenho 1, 2 itens. Nesse meu caso aqui, só os meus menu itens é que são clicáveis, tá? Eu estou agrupando meus itens de menu. No primeiro eu estou agrupando e-mail aqui, Gmail, Hotmail, Hotmail. No segundo, vídeos, YouTube, Rake, Metacaf. E Social Networks aqui, Facebook, LinkedIn. Fica assim, ó, dentro do menu. E-mail com os itens embaixo, vídeos com os itens embaixo e social networks com os itens embaixo. Se você estiver usando o menu bar, aqueles itens de menu também são usáveis e você consegue ter um outro comportamento, tá? Já o menu bar, ele cria uma barra de menus horizontal, né, com os agrupamentos, com tudo que você precisa, tá? Você consegue usar submenu, menu item do mesmo jeito, tá? Só que agora é menu bar. Olha que legal que fica, ó. Aqui eu tenho menu bar, barra menu bar, p menu bar. Eu tenho 2 submenus, sendo que o primeiro submenu tem 2, 3 itens clicáveis e o segundo tem 2 itens clicáveis. Quer dizer que ele vai criar a minha barra de menus com o menu suspenso para baixo aqui. Clicou no meio, abre as opções, clicou no vídeos, abre as opções. Claro que com CSS você consegue configurar isso aqui do jeito que você quiser, não precisa ficar com essa barra cinza feia aqui se você quiser, você configura do jeito que você quiser. Todos os componentes possuem style e class, style class que você pode configurar, ok? Mas veja que para você criar a barra de menus é muito simples. Você também consegue criar um botão de menu, né, que mostra as opções quando o botão é pressionado usando p::menu item. Comando p::menu button. Fica assim, ó. Criei o botão de menu e criei os menu itens embaixo, tá? Criei um botãozinho só. Tá aqui, ó, menu button, options, que é o carinha que eu criei ali. E aí os itens de menu que são clicáveis que vão para o lugar onde eu quero. Então agora pausem o vídeo, peguem um exemplo que vocês têm e tentem fazer um menu funcionar. Tentem fazer uma barra de menus que fica legal, tá? Talvez vocês até consigam usar na aplicação de vocês. Grow é um componente interessante. Lembra que eu falei para vocês que as mensagens, quando você tinha mensagem de erro, etc., eram todas colocadas no h2.messages ou h2.message, né? Então o grow, o p::grow, ele faz as vezes do hMessage para mostrar mensagens. Só que ele mostra no cantinho como notificações, então fica bem legal as mensagens como se fossem notificações subindo. Para usar é muito fácil, é exatamente igual ao Messages, tá? Então p::grow, para quem que eu quero que as mensagens aconteçam. E aí, como que eu faço do ManageBean? Posso criar as mensagens e adicionar as mensagens no contexto. Nesse exemplo eu apresento as mensagens, aqui eu estou apresentando em p::messages e p::grow. Então olha só que legal, ele mostra uma mensagem assim, como uma notificação que sobe no cantinho, tá? Então tentem também, peguem aquele exemplo que eu mostrei para vocês, no primeiro exemplo acho que de messages que era para mostrar e vocês testarem mensagem de erro, tentem trocar aquilo lá por um grow. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que adicionar o namespaces no HTML e colocar p::grow ao invés do p::messages. E isso é de Primeface. A gente não viu tudo de Primeface, porque não tem como. Na verdade, é só para dar uma ideia para vocês do que tem, para ver se vocês gostam ou não gostam de usar. Se vocês quiserem usar, tá liberado para usar, tá? Vale a pena, porque é fácil, tá? Os componentes são fáceis de usar. Então, fiquem à vontade.